não multiplicam-se esses olhares de fora. Então não tem uma pessoa olhando de fora, mas tem várias. E isso pode ser um olhar que de repente não está exatamente fora fisicamente, mas tu começa a perceber as coisas de outra forma. Né? Às vezes, claro, tu está fora. Eu estava me lembrando agora de uma cena que a Rosiane Cross, inclusive, descreve no trabalho dela, que ela acompanhou quando a gente estava fazendo a missão, em que aí era uma cena no caso com 3 atores. Então tinham mais 6 pessoas de fora. Mais gente fora que dentro, mas não, tá, um exemplo. E aí era uma cena de uma mesa, tinha alguns elementos, uma faca, um pão, e era isso. Então, e a gente passou umas vezes esse de naquele momento eram vários palpites, eram muitos palpites e tu tinha que dessa forma, tu voltava, refazia. Mas enfim, então, o que eu acho mais importante a gente notar é exatamente essa ideia de que são vários olhares. E aí a gente perceber que, em primeiro lugar, não é uma coisa que a gente está acostumado a fazer. Então, essa ideia de pensar coletivamente e de achar que a gente pode fazer uma coisa muito bacana junto, que em princípio não tem uma uniformidade, uma unidade de pensamento, né? Então, são vários e que isso pode esteticamente ser muito bonito. É um pensamento que a gente constrói desde a pessoa vir fazer a oficina livre na terreira, tu já está colocando aquilo em prática, e ela está realizando naquela oficina um trabalho coletivo. Desde a primeira oficina que alguém vem aqui, tu não vai ter essa pessoa de fora olhando, vai ter sempre um processo de discussão junto, de colocar na prática todo mundo junto. Nessa cena aqui que deu o exemplo, dá pra vir sem nessa cena que te deu o exemplo, né? Você é chato, mas você consegue entender mesmo ali quando tu é o ator daquela cena e tem 3 atrizes ali ou 3 atores, enfim, na cena, e tem 6 pessoas lá de fora dando sugestões, né? Vocês acabam todas elas e experimentam 6 vezes, 2 vezes, 30 vezes até a cena decidir por si, ou vocês como atrizes filtram essas sugestões e a decisão fica mais de quem está ali resolvendo fisicamente a cena e de dentro mesmo? A gente experimenta tudo, eu acho. Sempre alguém sugere alguma coisinha, não. Se aquela pessoa sugeriu, é porque ela acha que é importante, então a gente tem que pelo menos experimentar. Acho até por isso que o processo de criação coletiva é muito mais demorado do que qualquer outro processo. Porque existe essa necessidade de contemplar a todos, a visão que todos têm daquilo que está se construindo, de que todos têm essa mesma oportunidade de experimentar e de a gente chegar a um consenso mesmo. Claro que é muito mais difícil de chegar a um consenso. Eu acho legal frisar que existe o olhar de dentro e o olhar de fora, e a gente exercita o olhar de dentro e o olhar de fora. Então, é claro que numa direção coletiva, o que o ator percebe dentro da cena importa muito. Talvez importe mais do que, digamos, tradicionalmente, mas não tem um diretor que vai te dizendo por onde ir, a partir dessa visão externa da cena, vai te privilegiar muito essa visão de dentro. Mas nós nos exercitamos muito no dentro e fora também, porque um está dentro do outro. Então, tu exercita o olhar de fora também. A Marta descreveu uma cena que estava tendo, se fôssemos falar dos parâmetros mais normais, estava sendo dirigido por 6 pessoas. E aí tem uma coisa que eu acho interessante. Significa, não é um diretor ou uma dupla com 6 sugestões a serem acatadas ali pelos atores. E não tem uma coisa interessante, dá uma sugestão para você, tem que podia ser assim. Tem muita pergunta. Você está falando, a recepção do outro e a execução do outro. Só do processo daqui para aqui já mudou um monte de coisa, daqui para a execução mudou mais. E aí, na verdade, nunca é o que tu estava vislumbrando. É sempre uma outra coisa. E aí essa outra coisa está
aproximado do material desse cara que está direto na cena. E, na verdade, isso é muito interessante, porque tu que naquele momento estava olhando de fora, te surpreende com o que resultou muito diferente do que estava propondo e não deixa de ser interessante. Às vezes a Tânia fala e eu digo, mas em cima do que tu falou, eu digo, não, eu não sei, mas isso já é mais uma. Ainda tentando a mesma experiência, eu vou tentando conceituar para ficar mais claro não, mas talvez traçar um conceito mais em experiências com esses grupos. É muito interessante também que não existe apropriação pessoal, autoral do material. O que isso quer dizer? Se uma cena que a Tânia fez eu achei interessante, eu posso usar uma minha improvisação no material de construção de cena. Ela fez a do grupo, não é da Tânia Prince. Isso é muito interessante, essa perspectiva de grupo. Tânia fez uma improvisação, criou um material dentro dessa improvisação. Eu posso me apropriar do material dela e fazer uma releitura. Então, é uma postura diferente. Eu acho que isso é diferente do teatro de grupo, por isso que se destaca. Porque não é uma questão de que bom que a gente se tem, vamos se dar as mãos e depois vamos tomar um chopp, não. É uma questão de postura e saber que todo o material que está sendo colocado aqui é do grupo. Né? Então todos esses olhares partilhados é do grupo. E tentando só lembrar que assim, gente, isso que eu disse da segmentação das funções, então existe um dramaturgo, existe um diretor, também se fazia na criação coletiva dos anos 60. Então se estigmatiza e se define a criação coletiva como um campo aberto em que todo mundo faz tudo. Não, a gente tem exemplos, a gente tem teóricos, o Henrique Buenaventura do TEC, do Teatro Experimental de Caro, o Santiago Garcia da Candelária, todos eles escreveram exaustivamente sobre a criação coletiva daquele tempo. Então a gente tem vários momentos e várias formas de se criar que dialogam com o que hoje é o processo colaborativo brasileiro. Então, eu posso ter, por exemplo, eu trabalho direção coletiva, a multiplicação do olhar, mas uma dramaturgia fixa. Né? Não tem um dramaturgo, não existe uma dramaturgia coletiva, ou pode ser ao contrário, existe uma dramaturgia coletiva que é criada em conjunção com a cena, mas eu tenho um diretor. Pode existir as duas coisas? Então, só para a gente tentar ver como é progrediço esse campo de definições do teatro de grupo. O interessante é isso. O material é do grupo. E no grupo vai se resolver. É óbvio que também tem um mecanismo de um ciclo, né? Como é uma obra aberta, ela está se formando, ela está constantemente se modificando, se contaminando com todas as contribuições, ela também não tem que considerar a contribuição do espectador. Também não tem como falar de teatro de grupo sem considerar o espectador. É a coletividade também. Então essa volta também ela é importante. Tá? Essa volta transformadora que não encerra o ciclo, mas dá continuidade. Não é um ciclo, é uma espiral. Né? Então é importante a gente sempre pensar no lugar do espectador também nessas criações de teatro de grupo, que foi mais também importante. É um dos caminhos, dos pontos de preocupação do grupo. Tá? Olha só, uma coisa que eu queria perguntar que eu fiquei pensando. Peraí, deixa eu te botar um pouco. Uma coisa que eu fiquei pensando enquanto vocês estavam falando, eu queria devolver mais uma pergunta para o pessoal do Aeronaus. Assim, no caso, vocês pegaram esse exemplo da cena da missão que tem a mesa, no caso um processo já em andamento, mas e o pontapé inicial assim, do processo criativo, ele é direcionado por algum núcleo dentro do núcleo inteiro? Como é que isso se dá? Assim, alguém direciona isso especificamente? Enfim. Alô? Tem uma coisa que a gente sempre fala que os projetos eles vão sendo gerados ao longo de muito tempo. Então,
as coisas têm uma gestação enorme. Vou dar o exemplo tentando, da missão mesmo, então, que é o caso que a gente falou agora. Em 99, eu estava começando a entrar em contato com o grupo, mas o grupo já tinha vontade de montar a missão, e porque já tinha feito uma leitura encenada, né? E só que acabou se decidindo que ia montar o Hamlet Máximo, do Rainer Miller. Por uma questão do momento que estava se vivendo, a discussão que era tratada, a discussão da traição e do papel intelectual na sociedade que era tratada no Hamlet Máximo, era muito importante para ser colocado naquele momento em que a carreira estava sendo despejada, em que, apesar de todo o apoio da comunidade, o poder público não dava a mínima para o que estava acontecendo, e era um governo da chamada esquerda, era um governo, né? E então, nesse momento, se decide montar o Hamlet Máximo. Fica a vontade de montar a missão. Aí depois, o próximo trabalho de vivência foi a Cassandra, que também já havia feito trabalho em cima da Cassandra, enfim, montou-se a Cassandra e veio então a oportunidade finalmente para montar a missão, que acabou entrando em 2006. Mas isso, tu vê, desde 99, antes já havia feito uma leitura encenada, e foi sendo gestado aquela vontade que então foi de vir à tona. O Amarcus Campos também, vou dar outro exemplo. Começando lá desde o princípio, desde muito tempo atrás, em 80, o Ainoi estava começando a ensaiar um roteiro que já se chamava o Amarcus Campos da Purificação, e que tratava sobre a questão das luta armada. Esse roteiro, obviamente, foi censurado ainda na época da ditadura. Então, ficou aquela vontade de falar sobre a luta armada latente ali. Em 2000, estreou a saga de Canudos, a partir da vontade de tratar da questão da terra, da reforma agrária. E se tratou desse assunto, trazendo à tona um herói popular que a gente considera um herói, que na verdade toda a história condena e trata como um fanático religioso, mas que na verdade ele tinha ideias muito libertárias. A partir dessa figura se tratou da questão da terra, que é o Antônio Conselheiro, né? Só para ficar claro para todo mundo. A tal da figura. Não vocês nem iam pensar que era o Antônio Conselheiro. Quem será que ele faz? Porque todo mundo conhece o cara como um fanático religioso, né? Vamos conversar no colégio, a gente não aprende outra coisa. E aí fizemos de Canudos. Era esse momento que eu estava entrando em contato com o Ainoi.